Que a paz do Senhor esteja com cada um de nós. Que as consolações do Espírito Santo de Deus venha sobre nós e venha sobre toda a terra. Que a presença do nosso Deus Altíssimo esteja em nós. Nós dependemos desta presença. Nós precisamos da presença dele. E quando temos consciência de que precisamos dele, é muito mais fácil, porque recorremos a ele. Mas enquanto não temos essa consciência, ficamos olhando a situação sem conseguirmos resolver e angustiados, desesperados, porque não estamos ainda entendendo que ele é por nós e que ele está no controle, que ele sabe todas as coisas, porque foi ele quem nos fez existir. Nós existimos porque ele nos fez existir. Então nada foge ao controle dele. Ele nos permite o deserto por amor. O Senhor nos permite o deserto porque a escola é onde nós temos a oportunidade de aprender mais de Deus, de sairmos da utopia do mundo, de entendermos que o céu reina e que nós dependemos dele. É no deserto que nós aprendemos mais de Deus. E é por isso que ele nos permite o deserto. Não é porque ele quer ver o filho sofrendo. Você quer ver seu filho sofrendo? Não. Você faz todo o esforço do mundo, suporta até sofrer em ver o sofrimento do seu filho. Mas você quer que o seu filho cresça. Você quer que o seu filho entenda a realidade. Você quer que seu filho chegue na maturidade, no discernimento de quem ele é e por que está aqui na Terra. Que não está aqui na Terra para brincar, ficar brincando de viver, mas para viver de verdade. Então, como você e eu somos pais que queremos o melhor para os nossos filhos, mesmo com todas as nossas limitações e erros, quanto mais o Pai que está no céu. Ele quer o melhor para nós. E na nossa vida, na caminhada da vida, nós precisamos, inúmeras vezes, de ir para o cantinho do pensamento, de ir para o deserto, que é o lugar de reflexão. Porque o bom pai, ele não deixa o filho à deriva, não. Quando ele vê o filho quebrando a cara, querendo morrer, querendo se autodestruir, aí ele pega o menino e bota o menino no cantinho do pensamento. Vá lá para aquela cadeira, fique lá sentado até você entender o que você está fazendo na sua vida. Aí ali é o deserto. Aí ali a criança, mesmo que não tivesse nem pensando em tomar água, já começa a sentir sede. Eu quero água, eu quero água, eu quero água. Entendeu? Nós precisamos, assim como nós educamos os nossos filhos para o bem deles, nós precisamos do deserto, inúmeras vezes. Mas lembre-se, deserto é lugar de passagem. Nós não ficamos para sempre no deserto. A criança fica, falta quantos minutos? Eu me lembro demais. Mãe, mãe, até eu responder. Falta quantos minutos para eu sair? Nós ficamos apressados. E cuidado que tem ofertas de atalhos. Tem ofertas de atalhos que nos levam a um problema maior. Diz, não, eu tiro você por aqui. Você vem por aqui, que eu tiro sua mãe e seu pai, não vão nem saber. E aqui Satanás faz, olha, ele lança uma oferta de atalho. Por que você está sofrendo aí? É tão simples.
Basta você desobedecer e sair do cantinho de pensamento. Vem pra cá. Vem. Aí a pessoa nem sabe que ele está dizendo, vem morrer comigo. Eu já estou condenado à morte eterna. Mas vem também você. Ele é ladrão de almas. Porque todas as almas pertencem ao autor da vida. Todas as almas pertencem ao autor da vida, que é o nosso Pai Celestial. Mas Satanás gosta de roubar uma alminha aqui, eu taco lá, ele vai ali com a conversinha bonita. Já faz tempo demais que você está sofrendo aí. Você fica obedecendo, ó, fazendo o que Deus quer e está aí sofrendo. Vem pra cá. Cuidado com os atalhos. Lembre-se, quando você for caindo na conversa, você lembre do que Deus está falando aqui no Despertar com Cristo. Cuidado com atalhos. Não vá, não. Se você for, você vai perecer. Porque o deserto é para te salvar. Aproveite esse deserto para conversar com o autor da sua vida. Ouça a voz do bom pastor. Ele disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz. Eu as chamo e elas me seguem. Vamos ficar atentos no deserto à voz do bom pastor. Pai, por que é que eu estou aqui? Eu sei que tem um propósito. Eu sei, Pai, que é para o meu bem. Eu sei. Eu sei porque o teu amor é infinito. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Por isso que o Senhor me permitiu o deserto. Esse é o filho que ele vai sair muito mais rápido do deserto, mas pelas mãos de Deus, sendo Deus tirando você do deserto e trazendo você para o refrigério, para o bem bom de Deus. O bem bom de Deus é no centro da vontade dele. Quando você sair do deserto, talvez tudo tenha mudado. Aquilo que você achava que era ótimo, aí você vai ver com os olhos espirituais e vai dizer, ainda bem que eu escapei disso. Ainda bem que eu consegui resistir a isso. Porque ia me levar para a morte. Deserto é um lugar onde você aprende. Você se torna muito mais sábio. Você se torna muito mais sensível à voz de Deus. É no deserto que nós reconhecemos a nossa dependência de Deus. Porque vida só nele. E aqui o mundo tenta nos enganar dizendo que vida é longe dele, para nos tragar para a morte. Então, o deserto é necessário, sim. Deserto é necessário, mas ele passa. Ele é passageiro. Ele não é permanente. Permanente é a presença de Deus na sua vida e na minha vida, se você o buscar. Isso é que é permanente, é para sempre. Para sempre. Nós temos ele para sempre. Eu vou ler para vocês uma passagem que tem no livro de Êxodo, no capítulo 13, versículo 17, até o versículo 21. Deus guia o povo pelo caminho no deserto. E esse acontecimento foi antes do mar se abrir. Eles estavam no deserto, eles já tinham saído do Egito e estavam no deserto.
E Deus não quis que eles fossem pelo caminho mais curto, porque aquele caminho de atalho passava pelos filisteus. E eles poderiam, por causa da situação de guerra, recuar para o Egito. Mas Deus não queria mais que eles fossem escravos do Egito. Deus queria a liberdade do seu povo. E aí não quis que eles fossem pelo caminho que eles poderiam desistir do milagre. Olha, se isso tivesse acontecido, eles não teriam nem visto o mar se abrir. Nós não teríamos esta passagem da Bíblia, que para mim é uma das passagens mais valiosas, que é o momento que o Senhor abre o mar para que o seu povo, toda uma nação, que era grande, muito numerosa, passasse pelo meio do mar, pisando na terra. Mas no 17 diz assim, a partir do versículo 17 do capítulo 13 de Êxodo: quando o faraó deixou o povo ir, quando ele viu que ele não podia com Deus, quando ele entendeu, quando ele pegou o menino dele, o primogênito dele, bem molinho, só as vestes, sem o espírito, aí ele entendeu que o Espírito de Deus tinha poder sobre o filho dele, o herdeiro do trono de Faraó, o primogênito. Aí ele viu. Quando o Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto. O caminho era mais curto. Pois disse o Senhor, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito, voltar para o cativeiro, para a escravidão. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. José disse: quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Deus revelou a José, oh glória a Deus. Deus revelou a José que ia visitar o seu povo e que ia tirá-los do cativeiro do Egito. E por isso José pediu: levem os meus ossos com vocês. Porque ele sabia que isso ia ser lá para frente. Porque José, ele foi muito bem tratado pelo faraó do Egito. Porque ele deu a solução ao povo do Egito e a todas aquelas regiões. Tanto que ele que socorreu os irmãos que estavam passando fome. Deus revelou a José sobre o sonho de Faraó, das 7 vacas magras, primeiro 7 vacas gordas e depois 7 vacas magras. Primeiro as espigas lindas, 7 espigas lindas e depois 7 espigas mirradas. E Faraó se incomodou. E aí não sabia, não tinha quem dissesse o que significava aquele sonho. E José decifrou e ainda deu a solução. Ele disse: 7 vacas gordas e 7 espigas bonitas, viçosas, são 7 anos de fartura, de bonança, que vai acontecer no Egito. Mas depois desses 7 anos, haverá 7 anos de seca.
Então a solução é o Senhor pegar uma pessoa que saiba administrar, que saiba pegar esses 7 anos de bonança e armazene os produtos, para que nos 7 anos, quando faltar chuva, de 7 anos de seca, esse povo possa se alimentar. E aí Faraó diz: pois você será este homem. E ele se tornou o segundo homem no Egito. Então, quando José fala isso, não era porque ele estava sofrendo a escravidão, não. Ele estava muito bem, porque Deus honrou José. José era fiel. E todo o tempo de José no Egito foi como homem, segundo homem de Faraó. Era respeitado. Mas depois, o Senhor revelou depois daquele tempo bom de José. Era que o povo ia ser escravizado pelos egípcios, pelo novo Faraó. E aí ele diz: quando vocês partirem, porque Deus vai visitar vocês. E quando vocês partirem do Egito, levem os meus ossos. Ele fez eles jurarem solenemente que iam levar os ossos dele. E Moisés estava ali levando os ossos de José. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para que eles não sentissem o sol escaldante do deserto. Numa coluna de nuvem. Durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e a nuvem mostrava o caminho. A nuvem saía do lugar e eles seguiam aquela nuvem. Estão entendendo o poder de Deus? A presença de Deus, o que faz? Ele nos dá o refrigério e ele nos mostra o caminho que devemos seguir. Só há um caminho, e este caminho é pela cruz, pelo sacrifício da cruz do Calvário, pelo sacrifício do nosso Jesus Cristo. Só há este caminho que o Espírito Santo de Deus nos revela. E aqui, essa nuvem, que era no Velho Testamento, muito antes da vinda de Cristo, era a presença do Senhor. Que hoje nós temos essa presença através do seu Espírito Santo, que habita em cada um de nós, de todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, o Messias, que foi enviado para nos salvar, para pagar o preço dos nossos pecados. Mas ali no deserto, o Senhor estava presente com o seu povo. E ele se revelava pela nuvem que saía do lugar. E essa nuvem, Moisés dizia: vamos segui-la. É o Senhor conosco. E essa nuvem trazia o refrigério, o sol escaldante do deserto não atingia aquele povo, não fazia aquele povo sofrer. Era para aliviar, mas era no deserto. Eles precisavam. Depois que eles saíram do cativeiro do Egito, eles precisaram do deserto para entender mais de Deus, para chegarem na terra prometida. E pela teimosia deles, precisaram passar 40 anos no deserto, estes homens, até o último incrédulo perecer, para que todo aquele que confiava em Deus entrasse na terra prometida. Mas o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. E durante a noite, esta coluna de nuvem iluminava. Coluna de fogo para os iluminar
a fim de que caminhassem de dia e de noite. Sabe o que o Senhor está dizendo? Não pare, não desista, continue caminhando para Cristo. Não desista, não recue, não desanime. As suas orações devem ser ainda mais intensas. O adversário quer nos assustar, quer dizer, olha, você está intercedendo por determinada coisa, pois quanto mais você intercede por isso, mais você sofre os meus ataques. Aí você diga, o meu Deus me livra de você, Satanás. E eu vou continuar intercedendo sim. Eu vou continuar orando sim. Eu vou continuar adorando ao meu Senhor, ao autor da minha vida. Sim. Ele diz, então durante o dia, essa nuvem mostrava o caminho e ao mesmo tempo protegia do calor do sol do deserto, da quentura do deserto. E à noite, esta mesma nuvem, este mesmo Deus, transformava a nuvem que esfriava durante o dia, um fogo que iluminava o povo de Deus, para que eles não ficassem nas trevas. Ele iluminava o povo e ele mostrava o caminho para que eles não parassem, nem de dia, nem de noite. Não pare. Não pare. Prossiga. Prossiga. O caminho é este. É o caminho da obediência. O caminho é este. É cada dia mais você se aprofundar nesta palavra. Neste maná. Não leia a Bíblia como uma coisa difícil, que chato, eu tenho que ler tantos capítulos. Não. Leia a Bíblia com tanto gosto que quando você menos espera, você já passou para o outro capítulo. E aí você ainda quer saber a continuação. Mas aí como foi? Como foi que esse povo atravessou? Porque em seguida tem a travessia do Mar Vermelho, que eu não vou ler hoje para vocês. Não vou. Mas se ficar curioso, vai lá no livro de Êxodo, no capítulo 14 de Êxodo, que você vai saber como foi que Deus fez para que o seu povo fosse liberto do cativeiro do Egito. Tudo isso vocês vão saber. Fiquem curiosos e depois leiam. Vejam a grandeza do nosso Deus, pois este mesmo que estava com eles no deserto é o mesmo que está conosco nesta pandemia. Sabia? É o mesmo. E com o mesmo amor, ele está nos tirando do Egito, da vida de pecados, da idolatria que havia no Egito, dos pecados. Ali tinha de tudo que vocês possam imaginar. Que eles adoravam até rã, para vocês terem uma ideia. E gato, meu amigo, tinha que ter um gatinho. Tem nação que hoje está sofrendo também a pandemia. Que eles ficam procurando homossexuais para pedir para os homossexuais abençoarem eles. Procurando homossexuais para que estes homossexuais abençoem eles. Que vocês sabem que a palavra de Deus diz que é abominação relacionamentos com o mesmo sexo. A pessoa se relacionar com o mesmo sexo da pessoa.
Bíblia Sagrada diz. Mas tem nação aí, hoje, que fica procurando homossexual para abençoar eles. E tem mais uma coisa. Fica fugindo das viúvas. Se uma pessoa é viúva, uma mulher viúva, eles fogem no lugar deles ajudarem, como tem a palavra de Deus. A maior religião é socorrer os órfãos, as viúvas e os necessitados e obedecer esta palavra. Esta é que é a religião. Sabe o que eles fazem? Tem medo das viúvas. Porque se eles forem saindo de casa e a primeira pessoa que eles virem for uma viúva, eles entram para casa e ficam desesperados procurando como é que eu vou fazer agora para encontrar um homossexual para me abençoar, para tirar a maldição de ter visto a viúva, no lugar de socorrer a viúva. Tá vendo que tá tudo torto lá? Tá tudo torto nessa nação. Tá entendendo por que foi preciso o deserto da pandemia? Talvez hoje eles tenham buscado essa palavra e tenham entendido, tenham chamado os homossexuais com todo amor e tenham dito: eu não preciso de sua bênção. Agora você precisa me ouvir. A palavra de Deus diz que você não pode ter relacionamento homossexual, porque é abominação para Deus. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. Aí, nesta pandemia, eles devem ter ido procurar a palavra de Deus, não é possível? E aí encontraram essa verdade. E aí disseram, chamaram as viúvas para alimentá-las. Entenderam que isso agrada a Deus. Alimentaram as viúvas, os órfãos. E ali eles receberam a bênção do único que pode nos abençoar, o autor de nossas vidas. Então, o Senhor, Ele nos tirou do Egito, do pecado, que está simbolizando aqui como Egito, e nos trouxe para o deserto. Mas Ele está conosco neste deserto, sendo a nossa sombra, sendo a nossa proteção, o nosso socorro. Ele é tão grande que neste deserto Ele fez com que, isso eu sei aqui no Brasil, mas com certeza Ele fez em todas as nações da terra. Ele multiplicou os grãos de tal maneira que a safra deste tempo da pandemia, dos grãos, foi a maior na história do Brasil. Glória a Deus por isso. Isso quer dizer, o Senhor está conosco neste deserto. Porque neste deserto tem fartura de alimento. Mesmo quando estavam dizendo, pronto, agora vão ter que fechar todas as empresas, todo mundo vai ficar desempregado. Deus proverá. Deus abençoará todas estas empresas. Eu ouvi um depoimento de uma empresária do Seridó. Não sei qual era exatamente a cidade. Que ela tem uma empresa de tipo de lingerie, de roupas íntimas. E ela disse que com a pandemia, a empresa dela cresceu muito mais. Porque ela aprendeu que ela pode vender online. Que ela disse até como é o nomezinho, tem um nome que eles chamam. Ela faz muitas vendas online. Então ela teve que aumentar o número de pessoas para poder arranjar mais pessoas. Empregou muito mais pessoas para atender a demanda de lingerie. Que é uma coisa que para você agora é secundário. Você está com um coração tão aperreado com esse problema da pandemia, preocupada com sua saúde e com a saúde das pessoas que você ama, que você nem se lembra de lingerie. Pois Deus fez. Essa mulher disse que agora na pandemia aumentou demais a empresa dela. Ela tem que chamar mais pessoas. Mas isso é um caso. Em muitos. Os peixes do filho da irmã Nelly.
Não é, irmã Nelly? Que eu sei que a senhora está me assistindo todos os dias, a senhora assiste a palavra de Deus. Eu sei. O seu filho, pela segunda vez, Deus multiplicando peixes, que seu filho estava desempregado, precisando. Não é pescador, é um excelente profissional em pinturas. Pintura de casa. E simplesmente pela situação que aí ninguém procurou para pintar, ele disse, vou pescar. E isso não foi a primeira, essa não foi a primeira vez, não. Na primeira fase da pandemia, não é, irmã Nelly? A senhora botou foto, era tantos peixes. E eu dei o testemunho aqui. Eu disse, Deus multiplicou os peixes. O rapaz vendeu peixe, resolveu toda a situação, toda a dificuldade que estava enfrentando. Quando foi dessa vez, ele estava até a moto dele, estava quebrada e ele sem dinheiro para consertar a moto. Ele foi pescar. Deus deu dinheiro para ele pagar o conserto da moto, pagar o combustível do carro que ele pegou emprestado do colega para pescar, pagar o que estava devendo e ainda sobrou peixe para congelar e vender. É assim que Deus faz, meus irmãos. Deus está conosco neste deserto. Deus está conosco. E Ele não quer que você olhe para o Egito nem sinta saudade do Egito. Ele quer nos mostrar o caminho que leva para a vida eterna. E hoje, nós temos muito mais privilégio do que no tempo de Moisés. Porque Jesus já morreu por nós. No tempo de Moisés, Jesus não tinha vindo ainda não. Mas Deus já sabia quem era o povo. E sabia que ia precisar de enviar o filho dele para morrer por nós. Mas nesse tempo aqui, Deus, apesar do povo não merecer, aquele povo era ingrato. Eles tiraram muitas vezes Moisés do sério. Com o coração duro. Tô com saudade da cebola que tinha lá no Egito. E Deus, todos os dias, derramando pão do céu, o maná que os alimentava, os nutria. Um alimento vindo de Deus. Todos os dias, durante 40 anos. O maná só acabou quando eles entraram na terra. Provisão de Deus. Mas eles reclamavam. Era um povo ingrato e Deus não deixou nenhuma vez. Eles sozinhos. Pela própria fidelidade de Deus para conosco. Uma fidelidade que não é, como é que a gente diz? Correspondida. Nós não somos fiéis a Deus. Agora entendam. Neste deserto entendam isso. Deus está nos tirando do mundo de pecado. Está nos dando uma oportunidade de andarmos em santidade, em comunhão com Deus. Deus está nos purificando. Pela dor, nós estamos sendo purificados por Deus. Pelo sofrimento que nós estamos enfrentando, nós estamos sendo modificados, transformados pelo poder de Deus em nossas vidas. Mas vai passar o deserto. Não queira voltar para o Egito. Se quiser voltar à mesmice, coisa pior nos acontecerá. Esta é a verdade. Porque quanto mais nós queremos a morte, mais Deus tem que agir para nos tirar da morte. Quanto mais obedecermos, mais sairemos mais rápido do deserto. E vamos para a bênção de andar em obediência e santidade. Ah, mas eu não consigo andar em santidade. Eu também não. Agora, aquele que habita em mim,
me faz andar em santidade. Não é mérito meu, não. Meu mérito, zero. Não tenho mérito nenhum. Mas é dele o mérito. Peça o socorro dele, como eu peço. Digo, Senhor, ó ali, Senhor, ali, ó. Tem uma coisa ali tentando contra mim. Tentando me levar para a morte. Me ajuda, Pai. Eu não consigo, não. Aí Deus resolve. Essa parte é com Deus. É Ele quem guerreia por nós. Agora, tem que tomar a iniciativa, né? De pedir a Deus e de fechar os olhos para o pecado. Que essa historinha de ficar olhando, uma vez você está olhando porque você estava olhando para lá e o pecado passou na sua frente. Outra coisa é você. Você tirou a vista, olhou de novo. Eita! Quando você olhou de novo, aí você pecou. Eu estou dizendo em todas as áreas do pecado. Satanás sabe aonde é a sua fraqueza. E não pense que ele vai em outro lugar, não. Ele vai lá na tua fraqueza. Aí quando ele chegar lá, se tiver ocupado pelo Espírito Santo, a tua fraqueza, você está revestido e revestida por Deus. Fortalecido, com o escudo do Espírito Santo. Aí ele não faz festinha com você, não. Aí ele pensa, o inimigo tenta me ofuscar, ele tenta me destruir, ele tenta me humilhar, mas no nome de Jesus, ele não vai conseguir. Tem um hino que diz isso. Ele tenta. Agora, você estando firmado em Cristo, menino, aquele pecado que parecia a coisa mais importante de sua vida se torna motivo de náusea para você. Você sente nojo do pecado. Agora, para isso, você tem que tomar a iniciativa de buscar o Pai e de não ir para os atalhos de Satanás. Nós estamos no deserto, mas nós estamos muito bem protegidos por Deus e assistidos por Deus. Por isso multiplicar dos pães, por isso multiplicar dos peixes. Mas não podemos sair do caminho. Só tem um. Só tem um caminho que nos leva para a vida. É através de Cristo, daquele que morreu por nós. Até aqui. Eu escrevi alguma coisa referente a isso. O Senhor está conosco neste deserto. Foi o que eu expliquei. Prepare-se para recomeçar. Oh, aleluia! O seu deserto vai passar. Oh, glória a Deus! Ainda bem. Em tudo, o Senhor tem um propósito. E o propósito de Deus é para o nosso bem. Na jornada da nossa vida, precisamos muitas vezes de passar pelo deserto, lugar de reflexão. Assim, Deus nos permite o deserto para nos tratar, para tratar o nosso caráter. O deserto é lugar de dor, sofrimento e muitas aflições. É verdade. Mas ele nos serve para não perdermos a nossa vida eterna. Toda vida que nós estamos correndo perigo da morte eterna, devemos até pedir, Senhor, um desertozinho, por favor, que eu tô doidinha para botar o dedo na tomada e morrer. Dava para o Senhor me dar um desertozinho? A gente tem que pedir, porque nós precisamos muitas vezes do deserto para entrarmos na presença da vida. Precisamos do deserto. Assim que o ensinamento de Deus nos é ministrado, o Senhor se apressa logo para nos tirar do deserto. Porque qual é o pai que gosta de ver o menino tomando injeção? Não
gosta. Agora você imagine o nosso Senhor, que nos ama, vendo a gente no deserto. Ele não gosta de ver a gente sofrendo. Então ele tem pressa em nos tirar do deserto. Agora nós temos que aprender a lição do motivo de estarmos no deserto para ele nos tirar. Dá para entender? Então vamos logo abrir os nossos olhos para sairmos do deserto. O Senhor tem pressa em nos tirar do deserto. Sim, é bom lembrar que o Senhor está sempre conosco no deserto. Lembremos também que todo deserto tem um dia que termina. Ele passa, não é para sempre. Não é para sempre o deserto. Assim, no deserto que nós enfrentamos, assim, neste deserto que nós estamos vivendo, e nos outros desertos que já passamos e que Deus nos tirou de lá, aprendemos a depender de Deus. Lembrar de sua existência. Porque o mundo, ele engana de tal forma que daqui a pouco você está nas fábulas. Você está pensando que o pezinho do coelho, coitadinho, que mataram o coelho, pegaram o pezinho do coelho, vai te dar sorte. Você vai acreditar daqui a pouco que se você passar debaixo de uma escada, o mal vai acontecer com você. E se um gato, coitado do gato, que não sabia nem, não tinha culpa nenhuma de ter nascido preto, mas se passar na sua frente, o desespero é grande. Sabe por que você fica pensando nessas fábulas todas? Porque o mundo engana você. O mundo do Saci Pererê que estão enganando as nossas criancinhas. Tem uma aula importantíssima que a minha neta trouxe para mim, que ela teve que fazer um quadro. Ela pintou um quadro de Saci Pererê. Eu disse à minha filha, aonde é que eu jogo? Qual é o lixo mais perto que tem para a gente jogar fora esse Saci Pererê? A escola está ensinando isso para minha neta. Saci Pererê, entidades demoníacas. Agora é proibido a escola dar aula de religião. Fale não, viu? Por isso que nós temos que lutar para existir, sim, aula que vai ensinar você, não é para ser aula de religião. Que aí religião, aí vai falar um monte de coisas que separam os homens. Porque a religião fragmenta a sua fé. Você tem que pedir aula do conhecimento. Aula do conhecimento da vida. Pode ser, no lugar de chamar religião. E lá não é para ensinar religião, não. Só ensine a palavra viva, a palavra de Deus, os ensinamentos, os estatutos que vieram do Senhor, Criador dos céus e da terra. Nada de aula de religião. Agora, vamos ensinar nossas crianças a verdade? Vamos ensinar que existe o Papai do céu, que nos deu um presente maior de todos os presentes, o seu próprio filho para morrer por nós, do que ensinar os nossos filhos, Saci Pererê, não sei quem sem cabeça, o outro do cabelo vermelho, que eu não sei como é o nome, Siriri, não sei o que mais lá, e Papai Noel, em vez de falar no Papai do céu, Papai Noel, tantas fábulas, tantas mentiras. Depois da pandemia, vamos ver se a gente ensina a verdade para os nossos filhos? E exigimos de todas as escolas que tirem as mentiras, as fábulas. É tempo, viu? Porque as nossas crianças estão sendo vítimas de todas estas fábulas e mentiras. Vamos lembrar, o deserto nos faz lembrar da existência e do poder ilimitado de Deus. Quando o Senhor nos permite o deserto, não se preocupe, porque Ele mesmo vai cuidar de você, vai cuidar de cada um de nós no deserto.
Cuidado com os atalhos, com as mentiras de Satanás, com os engodos, com as fábulas. Cuidado. Não se apresse. Não pegue o atalho. Não pegue o atalho. Não se apresse. O tempo de Deus é que é perfeito. Espere o tempo do Senhor para você sair do deserto. Espere o tempo dele. Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, em tuas mãos santas e poderosas eu te consagro toda a terra e todos nós, os seres viventes que há na terra, em tuas mãos. E clamo ao Senhor que o Senhor derrame do seu perdão sobre todos nós e sare a nossa terra. A terra, Pai, está toda inflamada, ferida. Nós estamos sofrendo, Pai. E só o Senhor tem o remédio. Derrama, Pai, do teu remédio espiritual. Derrama, Pai. Sara a nossa terra. Esvazia os hospitais. Não porque as pessoas tenham sido recolhidas, mas desta vez eu te peço que elas sejam curadas. Que desta vez sejam curadas. Que os hospitais sejam esvaziados, porque as pessoas estão curadas pelo Senhor. E todas as pessoas que estão contaminadas ou com sintomas em suas casas ainda, ou então que nem sintomas tenham, que elas sejam purificadas pelo Senhor. É no nome do teu Filho, Jesus Cristo, que eu te peço. Sara a nossa terra. Derrama a tua cura sobre toda e qualquer enfermidade. Vem curando, Pai, a tua igreja. Vem purificando o teu povo. Vem com misericórdia, Pai. Nós não merecemos, é verdade, Senhor. Nós não merecemos, mas nós precisamos de Ti. E nos humilhamos diante de Ti, ó Pai, pedindo, Pai, a Tua misericórdia, o Teu favor, a Tua salvação, a Tua cura. É no nome de Jesus que eu te peço, que venha o Teu reino dentro de cada um de nós, no coração do meu irmão, da minha irmã, que está me ouvindo agora. Venha o teu reino, o reino de paz, um reino de alegria, um reino de descanso, na certeza que tu estás conosco. É no nome de Jesus, o Cristo, que nós te pedimos, meu Pai, e já te agradecemos. Amém, Senhor. Concordam comigo, irmãos? E agora, se vocês ficaram curiosos para saber como foi que Deus fez a travessia do Mar Vermelho, leiam Êxodo, capítulo 14. Eu li o capítulo 13, versículo 17 ao versículo 21, quando fala da presença do Senhor, da proteção dele, do cuidado dele para conosco. Amém?